Olá, ouvintes, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa tarde refletir com os irmãos a respeito do cenário que nós estamos vivendo, um cenário caótico, né? E associar isso à implementação vindoura aí da nova ordem mundial e, consequentemente, vindo da nova ordem, também a manifestação do homem do pecado, filho da iniquidade, né? O anticristo. Então, Paulo, no capítulo 3 da segunda epístola de Timóteo, versículo 1 apenas, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos pesados, irmãos. E estas palavras de Paulo nos chamam a advertência dos perigos iminentes que estão ocorrendo à nossa volta e nós estamos, às vezes, alheios, dispersos. Paulo nos insta a entendermos isto, a procurarmos saber o que ocorre ao nosso redor, a investigarmos, a orarmos a Deus, pedirmos discernimento. Então, a maneira do avesso de Paulo sabe que então nós devemos saber o que acontece. A maneira do aviso, parafraseando, Paulo está dizendo assim: por favor, entendam, orem por isso, investiguem isso, saibam a respeito disso. Então é a grande preocupação de nós cristãos, de nós que cremos em Deus, que nossos corações estejam vigilantes. E é o dever de todos nós, então, estarmos atentos a esse cenário, irmãos, que está ocorrendo por trás dos bastidores, que a mídia não revela. São muito ocultos, são secretos, né? E nós vemos aí as grandes ordens, né, as ordens mundiais secretas, Illuminatis, maçonaria e outras que as famílias que têm muito envolvimento por trás dos bastidores, Rockefellers, Rothschilds, né, Clube Bilderberg. Então todos esses injetam, né, dinheiro na OMS, nas Nações Unidas, para que eles possam obter vantagem naqueles propósitos que eles querem implementar, que são projetos deles para a nova ordem mundial. Então, nós estamos vivendo os tempos difíceis, pesados. E o Senhor, no capítulo 24, abre um parênteses aqui, do sermão profético, escrito por Mateus, a Bíblia relata que ele está saindo do templo, ele chama os discípulos e fala assim: olha, vocês estão vendo todas essas coisas? Estão vendo todo esse templo aqui, monumento, né? Toda essa beleza, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos, né, vão e preocupados porque achavam o templo maravilhoso, um monumento espetacular, e eles falam assim: Senhor, mas quando será isso? Que sinal há de tua vinda e da consumação dos séculos? Então eles fazem 3 perguntas. E Jesus já tinha advertido eles no capítulo 7, versículo 14 de Mateus: acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E nós estamos vendo esse cenário, irmãos. Pessoas infiltradas, pessoas orquestrando o mal, né? E eles perguntam aos discípulos: que sinal há de tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus, ele relata através de João, no capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 18: filhinho, já é a última hora. Então é hora de olharmos para o que virá, irmãos. Escrito aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: tendo outrora Deus falado aos pais, tendo outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, nos falou pelo Filho, nesses últimos dias. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, aí está os últimos dias que João fala, que o escritor aos Hebreus fala, e que o próprio Paulo também fala na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, quando ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, irmãos. Irmãos, heresias é um erro doutrinário, mas apostatar da fé é abandonar a fé, é não ter mais compromisso com Deus, é estar alheio a que Deus requer que nós façamos.
é não seguirmos mais os mandamentos daquele que nos criou, que nos conduz através da sua palavra, nas escrituras sagradas, é não ter mais compromisso, é estar inerte, é estar como a igreja de Laodiceia, morno. Então nós estamos vendo, então, os tempos que estamos vivendo são os tempos finais, irmãos. Tempos difíceis. Jesus já havia alertado que o mundo jaz no maligno. Está sob uma orquestração espiritual pesada, irmãos. Muito difícil. Nós vemos as mídias sociais bombardeando as mentes da família, das crianças, dos jovens, né? Assim, colocando como normal que é natural os filhos desobedecerem os pais, separações, traições, né? Isso são mensagens subliminares para que nós achemos tudo isso normal. Um cenário terrível nas mídias, irmãos, sociais, nas novelas, nos jornais, na internet, Instagram, enfim, tudo fazendo com que nós achemos que esteja tudo normal. Mas não está normal. Apologia às drogas, apologia ao sexo. Então nós vemos tantas coisas ocorrendo, irmãos, e nós estamos então entendendo que estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Notem, por exemplo, o que está acontecendo em Brasília, né? Os poderes divididos em desarmonia, executivo, legislativo e judiciário. Nós vemos o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do STF, Dias Toffoli, em desarmonia com o nosso presidente. Foi eleito pelo povo, um homem idôneo que não tinha nada que maculasse o seu caráter, que pesquisaram, tentaram ver e não acharam nada. Né? Então nós vemos uma coisa fazendo com que o país ande para trás, não tem harmonia, não tem comunhão. E agora 20 governadores apoiaram o Rodrigo Maia contra o nosso presidente, só 7 que não deram apoio a ele. Então nós vemos um caos aí, consequentemente, na economia por causa dessa pandemia. Também alguns já decretando estado de calamidade na saúde e, consequentemente, na área financeira, na economia, irmãos. E com isso, cada vez mais diminuindo a nossa liberdade. Parece-me pelo que eu tenho visto, irmãos, mais uma vez uma quarentena forçada. Os dados, os números das vítimas, das pessoas que contraíram o vírus, com que base eles estão dando esses números? Então eu acredito que em nenhum momento houve ocasião para travar o país. Poderia fazer aí um isolamento vertical. Bielorrússia, por exemplo, não aderiu a isso, né? Todos estão trabalhando, embora seja um país com pouca população. Mas nós vemos então uma orquestração, amados, por trás de tudo isso. Cada vez mais nós estamos perdendo a nossa liberdade. Agora é um vírus, depois pode ser que seja outra coisa. Por exemplo, a Fundação Bill Gates está aí criando uma vacina, né? Uma marca secreta, Quanto Tato. Uma tatuagem, irmãos, que vai ser inserida na pele. Pequenos cristais semicondutores que refletem luz. E as pessoas serão vacinadas. E na hora da vacinação, tanto o sinal quanto a vacinação serão liberados na pele dessa pessoa usando microagulhas. E aí as pessoas vão saber se ela já tomou a vacina ou não tomou, se contraiu o vírus ou não. Quem está por trás disso? A nova ordem mundial. Elas querem vacinas e uma identidade global digital. Então olha o que está acontecendo por trás dos bastidores, que muitas vezes a gente não ouve. Se for falar tudo aqui, vai estender muito vídeo. Mas é um resumo para que nós estejamos atentos aos últimos acontecimentos, para que Paulo fala, para que nós saibamos. Então em 2019, em outubro, houve aí um evento chamado 201, ali simularam o surgimento desse vírus. Né? Esse evento foi financiado pelas Nações Unidas, irmãos.
Só que eles não conseguiram ali o propósito que eles tinham para implantar o que eles queriam. Então eles também colocaram outro evento para 2030 agora. 2030. Eles iam fazer outro em 2020, mas não tiveram aí o intento necessário para que eles conseguissem o êxito que eles almejavam. Então eles prorrogaram para 2030 essa reunião novamente, esse evento, que será financiado pelas Nações Unidas. Nessa nova ordem mundial, então, amados, está por trás dos bastidores. É interessante que Bolsonaro ele retirou o Brasil dessa agenda de 2030. O Brasil já é tão atacado, né? Porque é uma das 10 economias do mundo, um PIB forte, clima excelente que nós temos aqui, né? Nós temos aqui minério, ouro, prata. Nós temos um país riquíssimo em todas as áreas, a sexta maior população do mundo. Então eles estão interessados no Brasil. O Brasil, eles têm um grande interesse no Brasil. Então nós vemos, enquanto isso, tudo está acontecendo por trás dos bastidores, está sendo trabalhada a implantação da nova ordem mundial. Né? E a China é um protótipo da maneira que eles querem governar o mundo. Né? Que queira que tenha um só governo, uma só moeda. E a China, então, talvez seja esse modelo desse controle social. Já possui várias tecnologias para monitoramento pessoal. Por exemplo, existe na China aí o crédito pessoal. Se a pessoa selecionar as redes sociais e falar mal do presidente, o crédito dela cai, por exemplo. Ela perde crédito em algumas atitudes que ela tiver, que é julgada pelo comunista chinês. Então, ela pode ser cerceada nas suas viagens, pode ser que ela não tenha um grande emprego, um bom emprego, pode ser impedida de cursar as melhores escolas. E se ela falar bem, o seu crédito, consequentemente, é somado. Ele melhora, ele aumenta. Então, concluindo, vemos a China sendo um protótipo da nova ordem mundial, irmãos. Aquela refugiada Jennifer Zeng, ela falou que a China neste ano vai injetar 30 milhões na OMS. China e Estados Unidos são os que mais injetam dinheiro na Organização Mundial de Saúde. E parece que quanto mais injeta dinheiro, mais eles dão atenção, mais eles implementam o propósito daquele país. E é interessante que eu estava pesquisando na foto da OMS, estava vendo a reunião deles e uma foto da OMS, que no fundo estava Shiva, a deusa da destruição. O status da deusa hinduísta. Então olha a crença deles, né? Deusa da destruição. Nós vemos aí os papéis trocados, nós vemos aí uma conspiração terrível, nós vemos as pessoas parece que não leem as histórias, né, do comunismo, né, do Karl Marx, por exemplo, que era um satanista. A ideologia dele, que embora tenha sido mais mortífera do que as duas grandes guerras mundiais, do que todas as pandemias que ocorreram, né? Mas tem pessoas que reverenciam e vangloriam desse movimento, irmãos, comunista, e diz que ama a humanidade. Então nós vemos tudo isso bombardeando nossas mentes, na mídia, na TV, mensagem subliminar: fique em casa, salve vidas, proteja o sistema de saúde. Fique em casa, salve vidas, proteja o sistema de saúde. Isso aí está nos condicionando a pensarmos e a entendermos que tudo isso é normal. Vocês percebam que por trás disso tem celebridades que também são manipuladas a falar isso. Então nós vemos uma grande maldade no mundo também, são sinais dos últimos dias, irmãos. Pais contra filhos, filhos contra pais, o amor, a iniquidade aumentando e o amor de muitos se esfriando. Não é porque vai haver mais maldade que as pessoas vão se arrepender e vão melhorar. Não. Jesus falou assim: quanto mais maldade houver, mais o amor se esfriará. Para vocês verem, estava pesquisando algumas coisas.
e aí encontrei um ritual dos Illuminati, uma droga que chama adrenocrome, droga utilizada pela grande elite, irmãos. É obtida mediante sacrifício de pessoas, principalmente de crianças. Não vou nem me estender não, que é muito cruel o negócio. Uma droga secreta e popular entre os chefes da grande elite. Então, amados, você vai pesquisar adenocrome, é terrível. É forte, irmãos. Dá para pedir que Jesus volte logo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Paulo falou, irmãos, no capítulo 4 também, segunda epístola de Timóteo, capítulo 8, desde agora está me reservada a coroa, a qual o justo juiz me dará aquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, quando nós vemos esse cenário, eu, particularmente, eu rogo que Jesus volte logo. Qual ser humano que consegue judiar de uma criança, irmãos, fazer sacrifício? Que quanto mais sacrifício, mais terror implantar na mente dela, nos órgãos dela, ele vai conseguir melhor que essa droga seja com mais essência, que ela também traz, ela pode rejuvenescer os órgãos, e além de trazer êxtase sexual, essa adrenocrome. Então é terrível, irmãos. Então tudo isso tem pessoas fortes e influentes por trás de tudo isso. E o sonho dos globalistas, irmãos, que são as pessoas mais influentes e ricas, é um mundo unificado, sob a regência de um só governo, que estão aliados a eles, né? Que nos deixam como gado, cada vez mais somos manipulados. Perdemos e somos cerceados em nossas liberdades, perdemos a nossa liberdade. Então cada vez mais está sendo reduzida a nossa liberdade. Mas eu quero dizer para vocês, para finalizar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Jesus diz, olha, mas a vinda do Senhor será precedida, eu vou ler aqui, isso não acontecerá sem que antes ocorra a apostasia. Apostasia, como eu falei, não é heresia, é abandonar a fé. É não crer mais. É deixar de crer. É deixar de renunciar. É deixar... É deixar de tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Não, é o hedonismo. É fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada. Então, nós precisamos rever nossos conceitos. Então, a apostasia virá, irmão. Já está acontecendo. E de uma maneira mais intensa vai acontecer, infelizmente. Embora é ambíguo esses últimos dias, porque também no livro de Atos, o Pedro foi inspirado por Deus para dizer que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a face, sobre toda a terra, sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. E eu acredito então que aqueles que creem no Senhor buscarão ser mais limpos, buscarão ser mais firmes, buscarão mais a presença de Deus. Mas aqueles que estão alienados, longe, ficarão mais cegos. Então a apostasia acontecerá. E nisso será manifestado o filho da perdição. E aí sim, o justo juiz virá, o Rei Jesus virá arrebatar a sua igreja, aqueles que nele creem. Então eu oro para que nós sejamos despertados. Que o Senhor desperte os nossos corações, irmãos. Que o Senhor guarde os meios da preservação da verdade através das nossas vidas. Oremos então, amados irmãos, para que as multidões não sejam tendenciosas e não deem ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Não! Para que não se afaste da verdade, que é o Senhor Jesus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Nada que é oculto, nada que esteja em oculto, não há de ser revelado. Então será revelado o que está em oculto. Louvado seja Deus, irmãos, que você possa crer. Depois de todo esse cenário, que nós entendamos que o Senhor está manifestando sinais. Nós sim estamos nas dores de partos. Eu acredito, como Jesus falou assim, então
Quando virdes, pois, todas essas coisas, filhos contra pai, pais contra os filhos, fome, peste, guerra de nações, terremotos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas ainda não é o fim, mas são sinais do Senhor, amados. Mas fique tranquilo, que aquele que crê é o Senhor que protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Você possa descansar o seu coração, a sua alma nesse Senhor Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, abençoe este ouvinte que está do outro lado, Senhor. Abençoe este irmão, esse amigo, ó Pai, que crê, Senhor, no Teu poder, na Tua manifestação. Ó Pai, que esses sinais, Senhor, meu Deus, ó Pai, possa nos fazer refletir. Ó Deus, e possa nos fazer buscar mais a Tua face, Pai, nos arrepender dos nossos maus caminhos, Senhor, nos humilhar e orarmos, Pai, em nome de Jesus, buscando, Senhor, em Ti, Senhor, um refúgio presente, ó Pai, que nós possamos descansar em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é o nosso socorro e fortaleza bem presente na tribulação, por isso não temeremos. Abençoe este ouvinte, Pai, é o que eu te peço.